E aí, povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um arquivo nada confidencial. Olha onde estamos hoje, no aeroporto do Cairo, indo para Beirute, no Líbano. E eu vim aqui hoje contar uma história sobre aeroporto, né? Afinal de contas, estamos no aeroporto e isso já traz. Isso foi uma sugestão, inclusive, da Lina, que quando eu comentei com ela, né? المسافرة أسماء علي المسافرة أسماء علي برجاء سرعة التوجه إلى بوابة جي 10. Eu comentei com ela que não gostava de viajar, ela disse assim, então usa esse tempo que você vai ficar parada no aeroporto para fazer alguma coisa. E aí estou aqui fazendo um vídeo. Como eu ainda não tenho microfone e a gente quer muito fazer esse vídeo, ele vai ficar assim com um som um pouco ruim e eu vou ficar aqui incomodando as pessoas, porque azar eu vou falar e era isso. Hoje eu vim aqui para contar a história de quando a minha mãe estava voltando do Líbano para o Brasil e ela passou por um sufoco que vocês não vão acreditar. Experiências de aeroporto. Minha mãe estava na primeira viagem internacional dela. E aí ela foi para os Emirados, eu morava em Abu Dhabi. Ela foi para os Emirados me visitar, nós ficamos lá alguns dias e depois nós fomos para o Líbano, visitar o Líbano, para ela conhecer. Afinal, já estava por aqui, né? Ficamos no Líbano, aproveitamos e tudo mais. Na hora de voltar, a minha mãe voltaria do Líbano para o Brasil e eu do Líbano iria para Abu Dhabi. Então o voo dela era um dia antes do meu. Chegou no dia, foi uma confusão, a gente se atrasou, não por culpa nossa, tá? Mas não vou entregar ninguém aqui. A gente se atrasou para ir para o aeroporto, a gente chegou em cima da hora. E todos os aeroportos, pelo menos dos países árabes que eu já fui, o check-in é depois da esteira. Não é que nem no Brasil, que a gente faz o check-in do lado de fora e daí quem nos leva no aeroporto pode ficar junto com a gente. Não, é na esteira, é depois da esteira. Então só ela podia entrar lá, eu não podia. Quando eu comprei essa passagem para ela, foi uma época em que eles estavam trocando o peso das malas e a quantidade de malas que as pessoas podiam levar. E quando eu comprei, ela podia levar 2 malas, até porque ela estava indo daqui, do Líbano para o Brasil, então ela atravessa o oceano, ela podia levar 2 malas. Só que com essa mudança toda de peso, de mala e não sei o que, eles simplesmente falaram que ela estava excedendo o peso. Só que eu tinha comprado 2 malas para ela poder levar, porque eu sabia, eu queria que ela levasse coisa minha que estava no Líbano. Como eles estavam nessa troca, o que aconteceu? A empresa tirou todas as informações, não colocou impressa na passagem, e aí era meio que assim, na loteria, entendeu? Quem tivesse 2 malas ia brigar. عندنا في رسالة مسافرين على رحلة سويس رحلة رقم 239 الموجهة إلى زيورخ الرجاء سرعة التوجه إلى بوابة رقم F10. Your attention please. Final call for passengers on Swiss flight 239 to Zurich. Please proceed immediately to gate F10. Achtung bitte! Allerletzter Aufruf für die Fluggäste für Swiss Flug 239 nach Zürich. Bitte begeben Sie sich unverzüglich zu Ausgang F10. Nossa, já mostrou que é poliglota? Posso gravar meu vídeo? Aí, o que acontecia? Ia na sorte, entendeu? Se eles conseguissem cobrar a mala extra das pessoas que estavam viajando, eles cobravam. Se eles não conseguissem, eles não cobravam. Aí o que aconteceu? Minha mãe passou, aí daqui a pouco ela me mandou uma mensagem: Erinho, eu não posso levar 2 malas. Eu disse: como não, mãe? Eu comprei 2 malas pra ti, tá aqui. Só que eu não fui inteligente, eu não me liguei, eu não sabia, na real. E eu dei print da compra, na hora da compra da passagem, que era onde dizia que podia 2 malas. E aí eu não tinha nenhuma comprovação. Tentei, aí a minha mãe veio, aí
eu tentei falar pra ela, explica que essa passagem foi comprada no mês passado, que não sei o que, blá. Não adiantou. Aí minha mãe voltou. Ela disse, não, Irene, eles não estão deixando, não sei o que. Aí eu disse, mãe, quanto custa? Ela disse, vou lá ver. Aí ela foi. Aí ela voltou. Aí ela voltou com o cara. Aí o cara veio e ele queria cobrar uma coisa assim de $400 por uma mala extra. Aí eu falei pra ele, não, $400 é muito, então me deixa a mala aqui. Sabe o que ele falou? Já despachei. Aí eu disse, como o senhor despacha sem ter certeza que eu tenho alguém pra pagar? Aí ele, o voo está atrasado, a gente precisava fazer de uma vez. E aí começou a situação. Porque daí eu não tinha $400. $400, eu não ia pagar também $400 por uma mala, entendeu? Pra ir pra lá, que tipo, não tinha necessidade de ir. E ele veio e disse, não, mas eu já despachei, não sei o que. Aí eu disse, pois é, só que, e agora? Eu não tenho $400. E a minha mãe foi ficando nervosa. E aí o cara pressionando muito, dizendo, não, vamos lá, porque eu vou ter que sair, não sei o quê. Aí eu falei, eu tenho $100, é o que eu tenho. Aí ele, não, mas $100 não dá, porque isso é 400, como é que tu tem 100? Eu disse, é o que eu tenho, moço, eu só vim trazer também pro aeroporto, eu não vim fazer compras. Só que assim, eu não sei como tá agora a situação no Líbano, mas na época que nós fomos, o dinheiro que corria dentro do país era tanto a lira quanto o dólar. Então era muito normal as pessoas terem dólar na carteira e pagar as coisas com dólar também, porque eu podia escolher, entendeu? Não precisava fazer troca, não precisava fazer câmbio do dinheiro. Precisava só pagar com dólar. Então as pessoas tinham dólar na mão e na carteira. Só que eu fui levar minha mãe no aeroporto, eu não tinha dólar na carteira. E os meus amigos também não tinham, a minha amiga e o namorado dela da época também não tinham dólar na carteira nesse dia, porque a gente tava indo só levar minha mãe. Saímos atrasados e tal. O cara chegou a olhar pra eles, tipo assim, tá, e vocês tem dólar aí? E eles, tipo, não tinham, né? Aí tá, e a minha mãe ficando nervosa, e daí eu ficando nervosa, porque minha mãe tava nervosa. Até que o cara ficou, não sei o que. Aí eu disse assim, olha, eu tenho mais $30, 130, é o que eu tenho. Aí ele disse, então me dá. Vou ver o que dá pra fazer. E aí foi lá pra dentro, levou a minha mãe. A minha mãe já tava assim, ela não sabia o que fazer, não sabia se ia, se não ia. Eu só dizia, vai. Pega esse dinheiro, paga, faz ele fazer por esse valor, vai. Aí tá, daí ela foi, aí chegou lá, o cara já tinha despachado a mala mesmo, né? Porque eu acho que, de verdade, eu acho que ele colocou dentro da franquia. Ele tava tentando pegar o dinheiro pra ele. Sabe por que eu acho isso? Porque ele não deu um recibo pra minha mãe. Ele não entregou um recibo de comprovação de que ela tinha pago. E isso a gente sempre recebe, o recibo de comprovação da passagem, da bagagem. Por quê? Porque se eu chegar na minha conexão, ou se eu chegar, dependendo do meu país, por exemplo, no Brasil, eu que moro no Sul, a conexão entre São Paulo e Porto Alegre precisa ser feita com as malas, né? E aí, se eu pago uma mala extra, eu pago pelo trajeto inteiro. Só que quando chega no Brasil, eu preciso comprovar. A sorte é que ninguém me pediu para ela comprovar essa passagem. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu embarcar, mas se eles tivessem encrencado com ela de São Paulo para Porto Alegre não embarcaria, teria que pagar mais uma vez esse valor. Esse valor não, né? Um outro valor. Mas teria que pagar de novo por essa mala. Então, eu tenho certeza absoluta de que este cara pegou o dinheiro para ele. Tinha ali aquela coisa, pode, não pode, se der cobra, e ele foi lá e cobrou, sabe? E depois disso eu fiquei tão mal, porque daí eu fiquei me culpando de não ter levado dinheiro. Ia ser um absurdo pagar $400 por uma mala, mas eu fiquei me culpando por ter colocado minha mãe numa posição de estresse antes de viajar, né? Ela estava viajando sozinha, era a primeira vez, ela tinha um pouco de dificuldade de entender
o inglês dos árabes, então ela, né, ficou meio assim e eu fiquei me sentindo super culpada, mas enfim, no fim ninguém te culpa, na verdade o cara que tava sendo desleal, né? E tava querendo cobrar, porque tinha direito na passagem dela. Depois eu encontrei um e-mail que falava que eram 2 bagagens. Mas na hora, a correria, não deu pra resolver nada, não deu pra buscar e-mail, procurar onde estava, enfim. E ela acabou, a gente acabou pagando, né, esse valor, mesmo estando disponível. E aí ela voltou pro Brasil. Aí eu lembrei dessa história, porque ela me mandou uma mensagem agora dizendo: ah, queria estar indo pro Líbano contigo. E aí depois ela arrumou, ela disse: eu queria estar indo e voltando, porque eu tô traumatizada com sair do Líbano. Aí eu disse: tá bom, mãe, tá bom, a gente iria e voltaria juntas. E é isso, essa é a história de hoje, de um lugar diferente, não tão, uma qualidade tão boa, mas vale a pena, né? Vale a pena o esforço. E eu vou falar uma coisa pra vocês: vocês estão encostados numa janela de vidro que tem aqui, e tem uns caras ali do lado de fora, e aí eles estão vendo a tela, né? Porque o celular fica virado. Então eu tô aqui que nem uma louca, falando super alto, todo mundo vendo e me ouvindo. E o celular está virado pro lado de fora e eles estão vendo o que eu estou fazendo e me vendo gravar. Eles não param de olhar pra cá. E eu tô morrendo de vergonha, tá? Tentando aparentar naturalidade, mas eu estou morrendo de vergonha. Eu espero, assim, no fundo do meu coração, que ao redor de mim não tenha ninguém que fale português. E é isso. É isso. Eu acho que tá valendo um like, tá valendo um comentário, tá valendo uma inscrição no meu canal. Porque, ó, tô passando vergonha, tô pagando um miquinho aqui pra vocês, né? Então, vamos lá, gente, me ajudem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!